Muito bem. Nós tínhamos visto até a questão número 7, né? Então, nós vamos seguir. Vocês vão notar que no material que vocês receberam hoje, tá? Tem após cada pergunta tem a solução. Eu normalmente encaminhava a solução após as aulas. Quando terminava todas as aulas do módulo 5, eu encaminhava a solução das questões, tá? Ocorre que alguém comentou que estava um pouquinho difícil para seguir, então nós disponibilizamos agora já as perguntas com as respostas. Então, a parte que não for coberta até o final da aula de hoje, eu peço que vocês tentem resolver sem ir direto à resposta, tá? Muito bem. Aqui, ó, nós temos uma questão, a última questão era de um investimento feito por uma pessoa física, tá? A questão 8, desculpa, pessoal. A questão 8 trata de um investimento feito através de uma empresa, tá? Que normalmente se determina uma PIC, uma Private Investment Company. Ou seja, em vez da pessoa investir diretamente em nome dela, pessoa física, tá? Quando os recursos são de maior vulto, ou dependendo do tipo de investimento, é aconselhável estruturar uma Private Investment Company. Você constitui uma empresa, normalmente num país de tributação favorecida, que é um eufemismo de paraíso fiscal, tá? Você constitui a empresa, ok? E esta empresa constitui uma outra empresa nos Estados Unidos, por exemplo, se o investimento for nos Estados Unidos. Normalmente se usa o estado de Delaware, nos Estados Unidos, porque é um dos estados que tem, talvez, o menor custo, mas as maiores facilidades para se constituir uma empresa lá fora, cujo controlador seja uma empresa estrangeira, tá? As vantagens aí, tem uma gama de vantagens para fazer isso. Por exemplo, eu não consigo, num investimento de pessoa física, tá, compensar lucros e prejuízos. Quando tem o lucro é tributável, quando tem o prejuízo, não há compensação. Porém, se isso está dentro de uma empresa, o lucro e o prejuízo se compensam e a empresa reporta para o sócio dela, para o detentor dela, que tem o controle, o lucro líquido já reduzido o prejuízo. O uso dessas PICs também é muito comum quando você vai comprar um imóvel nos Estados Unidos, tá? Porque se o imóvel tiver em nome de uma pessoa física, tá? Quando há o falecimento desta pessoa, existe uma tributação estadual, tá? Que seria o equivalente ao nosso ITCM, aqui, Imposto de Transmissão Causa-Mortes, né? Que nos Estados Unidos normalmente é de 40%. Então, é uma cacetada. Porém, a empresa que está nos Estados Unidos, que é dona do imóvel, ela não morre. Morrem os detentores, normalmente tem 2 ou 3. Uma família normalmente constitui o pai, a mãe e os filhos,
né? Então, quando falecem os pais, os filhos já estão automaticamente donos da empresa e o imóvel não sofre a tributação. Outra coisa, muita gente tem investimentos imobiliários num esquema de aluguel lá fora. Enquanto ele não usa, ele aluga. Tá? Se isso está na pessoa física, ele tem que suportar todos os custos, condomínio, taxas para quem administra e tudo mais, e aufere o lucro, e o lucro deve ser tributado, não deduzindo essas despesas de condomínio e manutenção. Se quem detém é uma empresa, é uma empresa nos Estados Unidos que detém um imóvel, ela vai vai ter como receita o aluguel e como despesa todas as taxas incidentes, bem como manutenção. Tá? Então, aqui, ó, o seu Quinzinho decidiu investir no exterior através de uma PIC vinculada à sua empresa. Então, ele quis fazer uma empresa lá fora que seria coligada ou controlada da empresa dele aqui. Ele não quis colocar em nome dele, que é outra possibilidade, tá? Mas está em dúvida em qual país registrará a sua PIC. Ele lhe consulta sobre os diferentes regimes de reconhecimento de receitas oferidas no exterior no balanço da pessoa jurídica. Qual seria a orientação correta? Se a PIC for coligada e estiver fora de países com tributação favorecida, ou seja, não está em paraíso fiscal, tributará no balanço da pessoa jurídica somente nos anos em que os rendimentos forem disponibilizados. Se ela for uma controlada, sediada em qualquer país, tanto de tributação favorecida ou não, a parcela contábil do ajuste do lucro será somada ao lucro líquido da PJ no Brasil em seu balanço anual, independente de terem sido os lucros disponibilizados ou não. Se a PIC for uma coligada e estiver situada em um paraíso fiscal, a parcela contábil do ajuste do lucro será somada ao lucro da PJ no Brasil no seu balanço anual, independente de terem sido disponibilizados ou não. Somente no caso terceiro, haverá a exclusão da variação cambial no cálculo para efeitos fiscais. Antes de ir para a solução, eu quero fazer uma outra consideração aqui. Muitas vezes você constitui a PIC exatamente para quê? Para manter o lucro isento de tributação no exterior. Porque pela legislação vigente hoje, tá? Seja uma empresa coligada ou uma PIC pertencente à pessoa física, você só tributa no Brasil quando disponibiliza o lucro. Tá? Isso está para ser mudado nesta proposta que está no Congresso, que foi enviada em abril, que eu já comentei ontem. Eles vão querer acabar tanto para as private companies vinculadas a empresas brasileiras, quanto a pessoas físicas, eles vão querer que ela reconheça o lucro anualmente. Tá? Então, tem lá uma série de propostas, eu não vou entrar em detalhe, porque isso não está na legislação. Esta nova versão, se aprovada, tá? Provavelmente vai ter muita mexida ainda nisso, e se aprovada, ela só vai ser exigida nas provas do ano que vem, do CFP. Tá? Porque se for aprovada, ela só passa a vigir em 2024, e a partir de 24 ela só é exigida normalmente 6 meses depois, segundo semestre. Então, nesse caso aqui, ó, pergunta o que está correto, tá?
As afirmações 2 e 3 estão corretas. Tá? Ou seja, se a PIC for uma controlada, sediada em qualquer país, a parcela contábil do ajuste do lucro será somada ao lucro líquido da pessoa jurídica no Brasil, no balanço anual, independente de terem sido os lucros disponibilizados ou não. E é para isso que está se correndo, quer seja na nova legislação controlada ou coligada ou até de pessoa física. Tá? E a outra alternativa é a 3, certo? Se a PIC for uma coligada e estiver num paraíso fiscal, aqui ela é controlada. Ó. Se ela for uma coligada e estiver situada em paraíso fiscal, a parcela será somada ao lucro, independente de ter sido disponibilizados ou não. Tá? Controlada em qualquer nessa situação. Tá? E coligada sem paraíso fiscal, ela tem o mesmo tratamento da controlada. Ok? Afirmação 4 não está correta, porque a variação cambial é excluída para efeitos tributários em qualquer das situações, tanto para coligada quanto controlada, independente do regime tributário vigente no país em que ela está sediada. Ok? Essa lei aqui, ó, 12.973 de 2014, revogou a tributação somente após o reconhecimento do lucro para controlada e coligadas. Tá? Ela obriga que o lucro seja tributado em bases anuais. Também definiu claramente que a variação cambial do investimento no exterior não é considerado parte integrante do resultado do exercício da investida. Ou seja, você tributa o lucro, mas não a variação cambial. A variação cambial, tá, será tributada somente quando houver a alienação da participação societária no exterior. Então, muitas vezes, até vantagem você fazer uma cisão da empresa lá, por exemplo, você tem vários investimentos e tem um imóvel. Você quer vender o imóvel, você faz uma cisão, joga o imóvel na empresa, numa das empresas e vende a outra. Tá? Porque aí você tem que analisar se o ganho é de capital, qual é a magnitude dele, ou se é um ganho sujeito à tributação de tabela progressiva, se for pessoa física. Ok? Então, isso aqui simplificou um pouco, porque ela trata controladas e coligadas da mesma forma, independente do país onde estão sediadas, e não insere a variação cambial no cálculo, a não ser no caso de que haja a alienação, a venda da parte da empresa ou parte da empresa lá fora. Tá? Muito bem. Agora nós vamos passar para dois exemplos de lucro em venda de imóveis. Tá? Antes disso, deixa eu fazer uma observação a vocês, porque eu não tenho esse exemplo aqui. Havia há muito tempo, e continua havendo, uma isenção sobre o lucro imobiliário, tá? Quando você vende o único imóvel que você tem, tá ok? Se você tem um único imóvel e você vende esse imóvel, e o valor de alienação, ou seja, o valor de venda, alienação é o termo que a Receita usa para falar de venda, o valor de alienação for inferior a R$440 mil, e você não fez nenhuma outra operação nos últimos 5 anos, usufruindo desse benefício,
este lucro, esse ganho de capital na venda do imóvel, ele é isento de imposto. Tá? Inclusive, se o imóvel é tido em sociedade, ok? Suponhamos que, vou usar um exemplo, 2 irmãos, tá? Adquiriram um imóvel em sociedade. Muito bem. O imóvel é vendido por R$850 mil. Se cada um tem 50% do imóvel, os dois estão isentos de lucro imobiliário, porque é 440 mil por cada alienante. Porém, se for um casal ou pessoas que vivem em situação definida de sociedade conjugal, seja homo ou heteroafetiva, tudo mais, não há essa bipartição do valor de 440. Aí só vale 440. Tá? Ou seja, se for um imóvel em condomínio de 2 ou mais pessoas, tá? Vale para 440 para cada um. Se houver vínculo afetivo ou matrimonial, tá? Entre as partes, é só 440. Outro detalhe que poderia ser uma questão, eu sempre, quando faço as minhas questões, eu vou um pouco além do que talvez fosse exigido numa prova, porque às vezes eles fazem algumas questões assim, meio pegadinho. Tá? Lembra que os 440 mil é por pessoa, não pode haver vínculo matrimonial ou afetivo, tudo mais. Vale para quem não alienou, não usou o benefício nos últimos 5 anos. Então, voltando no meu exemplo, 2 irmãos compraram um imóvel em sociedade, tá? E venderam por R$850 mil o imóvel. Como eles tinham metade, cada um deles era dono de 50%, os dois usam a flexibilidade de isenção até os 440, ou seja, nenhum paga imposto. Ocorre que tem aquela regrinha de que tem que ser o único imóvel. Então, suponha que dos 2 irmãos, um só tenha o imóvel que ele investiu em sociedade com o irmão. Porém, o outro tem, além dos 50% desse imóvel, um outro imóvel. Não importa se residencial, comercial ou terreno, é um imóvel. Então, ele tem um imóvel dele e 50% do outro. Este aí não pode usufruir do benefício da isenção de 440, porque para ele não é o único imóvel. Tá ok? Então, esse é um exemplo. Isso tem há muitos anos, tem essa flexibilidade. Tem uma outra flexibilidade no ganho de capital de imóveis, que é o seguinte: se o imóvel foi adquirido antes de 1960, foi adquirido até 1969, o ganho de capital, não importa o tamanho dele, é isento. E não precisa ser de um único imóvel, pode ter 3 ou mais, 2 ou mais imóveis. Tá? Aquele imóvel que foi adquirido antes de 1970 até 1969, ele está isento de imposto. Ok? Depois, no final, me lembre de voltar nesse assunto, porque eu vou comentar uma questão que já caiu. Vamos agora para cá. Tá? Então, vamos lá. O Eduardo possui 3 imóveis, 2 residenciais, um em São Paulo e um em Campinas. Isso não importa, poderia ser os 2 na mesma praça.
e um outro imóvel comercial em Osasco. Resolveu vender um imóvel de São Paulo, que é residencial, pelo valor de 900 mil à vista, sendo a escritura lavrada no dia 1º de junho. O imóvel vendido estava lançado no seu imposto de renda pelo valor de R$150 mil. Como seu perfil é de investir em imóveis, no dia 10 de junho, comprou um imóvel residencial em Valinhos por R$450 mil, tendo pago 200 do compromisso de compra e venda e mais 5 parcelas mensais consecutivas de R$50 mil. Decorridos 60 dias da alienação do imóvel em São Paulo, Eduardo adquiriu outro imóvel residencial, agora no litoral norte, pelo valor de 450. Pagou à vista 150 mil e mais 6 parcelas mensais sucessivas de 50 mil. Em termos tributários, Eduardo não tem imposto a pagar, porque empregou a totalidade do valor auferido na venda, os 900. Ele gastou 450 aqui e gastou 450 aqui. Tá? Empregou a totalidade do valor auferido com a venda do imóvel residencial na aquisição de outros imóveis residenciais. A legislação diz que se você vende o seu imóvel residencial, e aí não precisa ser único, e emprega o valor obtido com a venda do imóvel na aquisição de um outro ou mais do que um imóveis residenciais, tá? Aí vendeu residencial, comprou residencial, tá? No prazo de até 180 dias da data da venda, então a data foi 1º de junho, você não tem lucro imobiliário a pagar. Isso é o que diz a legislação. Então, aqui, ó, em termos tributários, não tem imposto a pagar, pois empregou a totalidade do valor auferido com a venda do seu imóvel na aquisição de outros imóveis residenciais. Deverá pagar 112.500 referente ao ganho de capital, visto que detinha mais de um imóvel e, nesse caso, a isenção não se aplica. Deverá pagar 56.250, que corresponde ao ganho de capital de 375 mil, referente ao ganho de capital da diferença do segundo imóvel. Tá? Ok? Deverá pagar 12 mil até o último dia útil de setembro. Vamos esclarecer aqui como é que fica isso. Tá? Em termos de tributação, a gente poderia juntar tudo e fazer um único cálculo, ou você pode, aí são interpretações, e a interpretação tributária, sempre que não vá contra a regra estabelecida, cabe ao contribuinte optar pela mais benéfica. Então, aqui, eu usei a que seria mais benéfica e mais simples até de se entender, tá? A nossa resposta é letra D, ele tem que pagar 12.500. Mas como 12.500? Ele não vendeu por 900 e não gastou 900 em outros 2 imóveis? A lei não diz isso? A lei diz isso, sim. Porém, ela tem uma vírgulazinha. Esse montante auferido, vê bem, não é o lucro, é o montante da venda auferido na venda do imóvel, ele tem que ser despendido em até 180 dias da data da venda. O que ocorre? No primeiro imóvel, tá? Ele despendeu 450 mil no prazo de 180 dias, ok? Porque ele deu 200 à vista e mais 5 parcelas mensais consecutivas de 50.
Então, ele gastou os 450 dentro do horizonte temporal de 180 dias. Aonde ele bobeou? Porque depois de 60 dias desta data da venda, que é isso aqui, o marco temporal que conta para aplicação dos 180 dias, ele adquiriu outro imóvel residencial, agora pelo valor também de 450. Pagou à vista 150 e mais 6 parcelas mensais e sucessivas de 50. Então, o que acontece? Dentro do horizonte de 180 dias contados de junho, tá? Ele foi fazer a compra em agosto, 1º de agosto, tá? Pagou 150 e dessas 6 parcelas aqui, ele só despendeu dentro do horizonte 3. Certo? Porque ele deu à vista em agosto, aí ele deu setembro, outubro e novembro. Certo? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Tá? Aliás, ele despendeu 4 parcelas. Errei aqui. Não. Em junho, agosto, a primeira parcela foi setembro, outubro, novembro, dezembro. Só despendeu 4. Tá? Então, sobre esta parte que ele empurrou, ele vai ter que pagar imposto. Isso é a típica coisa da pessoa que fez um negócio, ele tinha lá os 900 mil na mão, mas ele quis ganhar no tempo e isso aí acabou indo contra ele. Se ele tivesse pago todo o montante dentro dos 6 meses a contar de 1º de junho, ele não teria imposto de renda. Tá? Então, vamos lá. O imóvel adquirido em Valinhos dispensa o pagamento do imposto sobre a venda, visto que o valor foi empregado na aquisição no prazo de 180 dias da venda. Essa é a condição suspensiva de tributação. Referente ao imóvel do Litoral Norte, adquirido em 450, ele somente investiu no prazo legal de 180 dias a quantia de 350. Os 150 que ele deu à vista e mais 4 parcelas de 50. Assim, deve-se calcular o valor total investido nos 2 imóveis em relação ao valor da venda de 900. Então, você pega, subtrai dos 450, os 450 mais 350, ele investiu 800 dos 900. Você faz a proporção disto aqui e você chega em 88,89%. Ele só aplicou no prazo de 180 dias, 89% arredondando aqui, tá? Então, ele tem que tributar 11,11 do ganho de capital na venda. Ou seja, 750 mil, que é o ganho de capital. Da onde saiu 750? Ele não vendeu por 900? Não estava lançado na declaração dele por 150? O ganho de capital foi de 750. 750 mil, a parcela que ele não implicou é 11,11, que equivale a 83.325. Tá? 15% sobre o ganho de capital, 12.499, que ele tem que recolher até o último dia útil do mês seguinte, em que formalizou a compra do segundo imóvel. Tá? Se ele tivesse se dado conta disso, ele não teria postergado esta diferença de R$100.000 para mais 2 meses. Não tem juro que pague, tá? Você 12.500 em cima de 100 mil. Tá claro? Dúvidas? São conceitos diferentes. Um é do único imóvel, é 440. A outra é você vender o imóvel residencial e compra imóveis residenciais.
tá? Não vale para terreno, quer dizer, você pode até vender um imóvel, comprar um terreno e construir. Tudo que você gastar durante 180 dias tá dedutível da base para cálculo do ganho de capital da sua venda. Tá ok? Agora, só comprar o terreno não resolve. Vamos a uma segunda questão aqui. Tá? Essa aqui envolve um conceito novo e mais recente. Felipe vendeu sua cobertura que havia comprado há menos de um ano pelo valor de 2,5 milhões à vista, mudando-se para outro imóvel de sua propriedade. O imóvel vendido estava lançado por 1,5 milhão. Porém, havia um financiamento imobiliário sobre esse imóvel com saldo devedor de 1,1 milhão. Dívida essa que foi quitada com o produto da venda da cobertura. Tá? Felipe adquiriu, após 45 dias da venda, um outro imóvel residencial pelo valor de 1,450 milhão, assumindo uma dívida de 300 mil para ser paga em 3 parcelas iguais e sucessivas em 30, 60 e 90 dias. Em termos de imposto, Felipe não tem imposto a pagar porque empregou a totalidade do valor oferido com a venda na sua cobertura na aquisição de outro imóvel e a quitação da dívida imobiliária. Tem que pagar 150 referente ao ganho de capital, visto que detinha mais de um imóvel, e nesse caso a isenção não se aplica. Nós já vimos que não. A isenção do único imóvel é lá até 440 mil. Terá que pagar 63 mil, que corresponde ao ganho de capital de 420 mil, percentual não investido na aquisição do imóvel, certo? Deverá pagar 45 mil, que corresponde ao ganho de capital de 30% do valor não reinvestido. Ok? Tranquilo? Nessas alternativas aqui já tem uma pegadinha. Para aquele cara que não sabe responder a questão e vai ter que chutar. Onde é que está a pegadinha? A pegadinha está aqui, ó. Ah? Não, 30% do valor não investido. Desculpa, eu me passei aqui. Tá? Vamos direto na questão. Isso aqui é uma coisa recente. Vocês veem que esta solução de consulta COSIT, ela data de abril de 22. Ou seja, até abril de 22, o produto da venda tinha que ser aplicado na aquisição. No entanto, muitas pessoas venderam os seus imóveis, tá? E pegaram parte dele para quitar empréstimos. E a Receita foi lá e disse, não, isso não está alcançado pela legislação. Aí alguém foi lá, argumentou, pô, mas não faz sentido, porque eu estou me desfazendo do imóvel que eu tenho financiamento, eu estou quitando o financiamento com o produto da venda. Aí a Receita publicou essa solução de consulta. Isso aqui acontece quando alguém vai lá, em caso de dúvida, pede que a Receita se pronuncie oficialmente, tá? Então, ela produz esse COSIT, que é consulta tributária, tá? E essa solução aqui vale erga omnes, vale para todo mundo, não só para quem consultou, tá? Então, neste caso da situação, não haverá imposto a pagar, visto que utilizou a totalidade do valor recebido com a venda adquirindo outro imóvel
em até 180 dias e quitou seu financiamento. Notem que o financiamento, pela redação aqui, ó, também tem que ser quitado 180 dias da celebração do contrato de venda. Tá ok? É isento do imposto de renda o ganho oferido por pessoa física na venda de imóvel residencial que no prazo de 180 dias contado da celebração do contrato, utilize o recurso para quitar total ou parcialmente débito remanescente de aquisição a prazo ou a prestação de imóvel residencial localizado no país já possuído pelo alienante. Não precisa ser o mesmo imóvel que ele está vendendo, tá? Imagina, eu tenho 2 imóveis, um tem financiamento, o outro não. Eu vendo que não tem financiamento e uso o produto para quitar minha dívida. Tá valendo. Tá ok? Então, isso aqui é uma coisa nova. E por ser nova, é bem provável que isso apareça entre as questões desse ano. Tá? Não sei se nessa prova ou na próxima. Ok? Dúvidas, pessoal? Recapitulando, ó. Regrinhas básicas de isenção. 3. Uma, imóvel adquirido antes de 1900 até 1969, totalmente isento. Tá? Isso é bom saber, porque muitas vezes você vai vender um imóvel do seu pai, do seu tio, do seu avô que comprou lá atrás, é um tremenda de um terreno, aqui é imóvel, tá? É um tremenda de um terreno numa avenida supervalorizada que vai ser por milhões, e como está declarado lá em 69, deve estar por um valor de centavos, ok? Porque a Receita admitiu que em 1985 você reajustasse os seus bens imóveis conforme tabelas que eles publicaram devido às sucessivas trocas de moeda, cruzeiro para cruzado, cruzeiro real, cruzado, descruzado e tudo mais, se perdeu a noção, tá? Então, como você não corrigia os valores do imóvel, lá em 85, ela deu uma flexibilidade para quem tinha imóveis. Ela disse, ó, vocês podem reajustar os valores dos imóveis de vocês. Então, ela publicou uma tabela, imóvel até tal data, você pode usar essa tabela, imóvel até tal data, você pode usar essa, ou você pode usar o valor que você quiser a valor de mercado. Eu, nessa época, eu tinha me mudado de lugar, tinha me transferido nos últimos anos para 3 estados diferentes a trabalho. Eu tinha mais de um imóvel. Eu peguei os meus imóveis e botei tudo acima até do valor de mercado. Não pagava imposto e eu chutei lá para cima, tá? Quando eu vendi, eu não tive tributação. Então, primeiro, imóvel até 1969 é isento. De 69 até uma data, tem lá uma tabelinha que isso não vai entrar em prova. Isso você vai confrontar essa tabela quando você tiver que fazer o cálculo de ganho de capital na venda de um imóvel. As outras 2 isenções, um único imóvel de valor de até 440 mil, ou se em condomínio, casamento não é condomínio, pessoal, não tem síndico, tem sogra, lembre-se disso, tá? Em condomínio de 2 ou mais pessoas, vale 440 para cada um, desde que não tenha outro imóvel, tá? E não tenha usufruído deste benefício nos últimos 5 anos, tá ok? E a terceira regra é que você venda um imóvel residencial, um ou mais imóveis residenciais,
e aplique o valor na aquisição de outros imóveis residenciais ou pague financiamentos de imóveis residenciais, tá? A parte tem que ser aplicada em 180 dias, o que não for utilizado em 180 dias, proporcionalmente à parcela não utilizada do montante da venda, é que será a base de tributação para você calcular, tá? E antes que alguém pergunte, aqui, se eu vender um terreno na Faria Lima e tiver um ganho de capital acima de 5 milhões de reais, quanto eu vou pagar de imposto? Não é 15, é 15 sobre 5, é 17,5 sobre 5, entre 5 e 10, entra aquela tabelinha composta. Tá legal? Alguma dúvida? Vamos em frente. Isso aqui, ó, pessoal, é outra coisa muito comum. É difícil não ter uma prova de CFP que não tenha caso de doação para ver o ITCMD, tá? O ITCMD é um imposto estadual. Cada estado tem a sua regra e cada estado tem a sua alíquota. Sendo que essas alíquotas, elas estão na Constituição, existe o teto máximo da alíquota, que é de 8%. Tá? Provavelmente, face à sanha fiscal e aqui 12 estados, eles vão querer ampliar esta alíquota. Tá? ITCMD é Imposto de Transmissão Causa Mortes, ou seja, sobre heranças e doação. Tá? Então, se a prova falar de ITCMD, ele tem que dizer qual é a alíquota do ITCMD, porque tem estados que vai até 8%, tem estados, como é o caso de São Paulo, que ainda é de 4%, tá? Houve um blá, blá, blá aí que São Paulo, há um ano e tanto atrás, que São Paulo ia ampliar essa alíquota, e muita gente já fez a doação em vida dos seus imóveis para os filhos, com cláusula de usufruto para evitar isso, tá ok? Então, vamos lá. Simone, residente em São Paulo, transfere a título de doação para sua filha 2.400 ações da Petrobras. Tá? Na sua declaração anual de ajuste, Simone reporta a doação pelo valor constante na sua declaração de renda, ou seja, pelo valor unitário de R$ 17,50. Essas 2.400 ações, na declaração de bens do doador, tá? Estão a R$ 17,50 cada um. Todavia, na data da doação, as ações estão sendo negociadas na B3 pelo valor de R$ 34,00 cada. Por um acaso, hoje, Petrobras bateu 34. Tá? Considerando que a alíquota do ITCMD de São Paulo é de 4%, e existe a previsão de isenção do ITCMD para doações em dinheiro de até 2.500 UFESPs, o FESP é a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, cujo valor em 2023 é de 34,26, ou seja, o equivalente nesse ano fiscal a 85.650. Essa isenção aqui é bastante interessante. Quer dizer que, se eu fizer uma doação em dinheiro para alguém, não precisa ser vínculo nenhum comigo,
de até 2.500 UFESPs, doação não tem imposto de renda, tá? Mas se eu fizer uma doação em dinheiro de até 85.650, eu não pago, em São Paulo, eu não pago ITCMD. Se fizer de 86 mil, eu vou pagar ITCMD. De quanto? De 4% sobre 86, tá? Não é sobre o que excede, é sobre o valor cheio. Então, podemos afirmar que o valor dos impostos devidos nessa operação serão, respectivamente, ITCMD de 1.680 e imposto de renda de 5.490, ITCMD de 3.264 e isento de imposto de renda, isento de ITCMD e imposto de renda de 5.940, isento tanto para o ITCMD como para o imposto de renda. Normalmente, as questões são apresentadas assim, tá? Muitas vezes eles fazem até uma sacanagem. Diz que o doador está num estado e que o donatário, ou seja, quem recebe, está em outro. Se for doação em dinheiro, nessas circunstâncias, quem tem que pagar o ITCMD é sempre quem recebe. É o donatário, não é o doador, tá? Então, se é uma doação em dinheiro, se é uma doação de bens, o imposto é pago onde o bem está registrado, se for um imóvel, por exemplo. Se for um outro bem, um bem imóvel ou títulos e valores mobiliários, tá? A doação é paga pelo quem recebe, então ele vai pagar no estado dele. Porém, alguns estados dizem que doação em dinheiro, tá, paga no estado do doador, embora seja responsabilidade do donatário pagar o imposto. Por exemplo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina está na legislação que se alguém de lá fizer uma doação para alguém, para outro estado, tá, o imposto é pago no Rio Grande do Sul. Ou, se for Santa Catarina, em Santa Catarina. Tem que ver as legislações estaduais, ok? Nesse caso aqui, vamos lá. A resposta é B, o ITCMD é 3.264 e é isento de imposto de renda, tá? Notem o seguinte, ó. Você tinha aqui o imposto de renda não cabe, porque ela transferiu as ações pelo valor que estava na declaração dela. Ela deu baixa pelo valor da declaração, ou seja, ela empurrou a ação para a filha e a filha só vai auferir ganho quando ela vender a ação e se vender acima de 17,50. Então, esta item B aqui, ó, você já podia considerar como isento de imposto. Esse item aqui é correto, tá? O A e o C, não tem imposto de renda, porque ela transferiu por este valor. Resta saber se tem ou não ICM, tá? O ITCMD. Tem sim, porque é um bem, tá? Então, vamos lá, ó. 3.264 de ITCMD e é isento de R. Na doação de bens, mesmo em São Paulo, não conta com o benefício de isenção para valor de 2.500. Esse benefício só é válido para doação em espécie, tá? A base de cálculo do ITCMD em doação de bens e valores mobiliários é o valor de mercado a eles atribuídos na data da efetiva doação. Então, a ação foram 2.400 e na data da doação elas estavam sendo negociadas a R$ 34,00 na bolsa. Mesmo que ela declarasse no imposto de renda
desse baixa 17 e quem recebeu declarasse por 17,50, que era o valor, tá? Ainda assim o ITCMD seria calculado sobre o valor dele de mercado. Se fosse um imóvel, qual seria o valor? É o valor venal atribuído pelo Estado, município. Normalmente é o valor muito próximo do base do IPTU ou acima. Da mesma forma, quando você vende um imóvel, você paga lá o imposto pela venda, tá? Que é um imposto para o município, não é para o Estado. E o município atribui um valor. O cartório tem lá uma lista, ele atribui um valor para isso, tá? Então, aqui, ó, 81.600, 4%, que é a alíquota, ele tem que recolher 3.264. Quando? No ato da doação, tá? O imposto de renda dependerá pelo qual o valor das ações doadas serão declaradas no imposto de renda do doador. Ele vai dar dizendo que transferiu as ações a 17,50, tá? E quem recebe vai colocar 17,50. Okay? Dessa forma, o doador transfere ao donatário o futuro ganho de capital, que poderá ser diferente do valor presente ou até não existir. Basta ele vender abaixo de 17,5 ou, imagina o seguinte, transferiu por 17,5. Ele tem prejuízo fiscal decorrente de operações de renda variável, quem recebeu as ações. Vende por 34, tá? Teve lá um ganho de 34 menos 17,50 vezes 2.400 ações. Ele ganhou R$ 39.600. Se ele tiver um prejuízo de 30, ele só tributa 9.600. Se ele tem um prejuízo superior, ele não tributa, tá? Aqui, ó, tem uma atípica situação para você analisar antes de fazer a coisa. Em termos tributários, você sempre, quando faz a operação, antes de fazer, você tem que pensar no como ela vai se desenrolar até o final dela, tá? Ou seja, você vai imaginar como você vai liquidar, tá? Para quê? Para evitar de ter uma tributação maior ou até não ter tributação lá na frente. Neste caso aqui, a melhor coisa seria fazer o seguinte: caso o doador tenha prejuízo acumulado de renda variável, suponha que a filha não operasse em bolsa, mas o doador tem prejuízo de renda variável, tá? Seria melhor vender as ações a mercado, vende no mercado, tá? A R$ 34,00 e amortece o ganho de capital com prejuízos que ele tem acumulado. E faz uma doação de 81.600 em dinheiro para a filha. Essa doação não tem imposto de renda e fica abaixo dos 2.500, não vai ter o ITCMD. E com o dinheiro da doação, a filha compra as ações. O que custou isso? Custou a corretagem de venda e a corretagem de compra, que é zero nada, perto de ter que pagar um imposto de R$ 3.264 e receber um ativo por R$ 17,50, que quando você for vender por um preço superior a esse, você vai tributar em 15%. Entenderam a jogada? Professor, essa isenção na doação de dinheiro, ela tem algum prazo? Porque, Não, por exemplo, eu podia fiscal. dividir... ano fiscal. Fiscal. Beleza. Tá? A única coisa que você tem que cuidar é o seguinte:
o donatário, ou seja, quem recebe, tá? Não pode receber, isso é só em São Paulo, tá? Não pode receber mais que o equivalente a 2.500. Não adianta o pai dar 2.500 para o filho e a mãe dar mais 2.000. Aí dançou. E como é que a Receita Estadual sabe? Porque os doadores informam isso na declaração de renda em pagamentos efetuados, doações. O donatário lança esses valores como isentos e não tributáveis, tá? Só que a Receita Federal informa para a Receita Estadual, para a Secretaria de Fazenda dos Estados. E quando ela informa isso? Em maio do ano seguinte, quando o cara vai lá e apresenta a declaração. Aí ela informa a Receita Estadual e a Receita, aqui em São Paulo, te emite uma GARI, uma guia de recolhimento, tá? Só que essa guia vem com juros e multa, porque o imposto o ITCMD era devido na data da doação e não no ano seguinte, quando a Receita te dedurar. Então, você leva juros e multa, tá? Por exemplo, situação que eu vivi com uma pessoa me reportou, diz, escuta, eu estou comprando um imóvel e o meu sogro me deu R$150.000 para comprar o imóvel. Como é que eu faço isso? Eu digo, olha, faça o seguinte, registra como doação, que não tem imposto de renda nem para ele, nem para você. Ah, mas não tem TCMD? Se você fizer uma doação de 150, vai pagar 4% sobre R$150.000, tá? Você vai morrer aí com R$6.000, se a minha memória estiver correta. Agora, faz o seguinte, o teu sogro é casado, a sogra, tudo bem? Faz o seguinte, pede para ele fazer uma doação para você até o limite de 85.000, era 150, faz, ele te dá 75 e a tua sogra dá 75 para a filha dela. Ou ele dá 75 para você e 75 para ela, tá? Simplesmente, cada um recebeu dentro do limite de isenção. Não vai ter ITCMD, tá? Uma coisa que eu sempre fiz com os meus filhos, tá? Eu sou divorciado e tenho 2 filhos maiores. Então, anualmente, eu pegava e fazia uma doação para cada um e aplicava o dinheiro deles, em nome deles, tá? Dizendo, ó, estou fazendo isso aqui para vocês, só que tem um detalhe, esse dinheiro aqui, se eu precisar em algum momento, ele vai ter que voltar, espero não precisar, mas já é uma forma de eu ir transferindo parte do meu patrimônio para eles, tá? O ano passado, minha filha comprou um imóvel. Eu já tinha transferido em anos anteriores uns valores para ela, ela usou aquele dinheiro para comprar um imóvel. Mas faltava uma quantia razoável maior que os 85.000. O que eu fiz? Eu registrei um empréstimo meu para ela, tá? De R$200.000. Ok? Primeiro, ela precisava de 250. Eu coloquei lá 75.000, que era mais ou menos 79.000, que era o limite do ano passado, fiz como doação. A diferença eu registrei como empréstimo, tá? Isso foi em 2021.
Aí, em 22, o que eu fiz? Eu fiz uma outra doação para ela, tá? Dentro do limite do ITCMD, de isenção do ITCMD. Deixei o dinheiro aplicado lá por 2, 3 meses, e no final do ano, ela me devolveu aquele montante como pagamento do empréstimo. Então, na minha declaração de renda daquele ano, eu fiz uma doação para ela e no final do ano ela me devolveu aquele montante como amortização do empréstimo. Não coloquei juros, porque se eu tivesse posto juros, eu teria que oferecer os juros à tributação, tá? Aí, janeiro desse ano, eu peguei e fiz uma outra doação para ela, dentro desse limite, quer dizer, eu ainda não fiz nesse limite que eu não tinha dinheiro disponível, de 50 mil, tá? E pretendo, até o final do ano, fazer os outros 35, que o somatório das duas fica dentro dos 2.500. Quando chega em dezembro, eu liquido as operações, as aplicações financeiras dela e ela me paga parte do empréstimo. Então, em 3 anos, eu transferi o meu dinheiro para ela como doação e ela me quitou o empréstimo que eu tinha, tá? É a forma de você ir montando o seu planejamento sucessório familiar aí. Tá legal? Alguma dúvida, pessoal? Vamos em frente. O Silas foi contatado pelo gerente de banco, aquela ligação que você sempre recebe, ou você, se trabalha em banco, faz em novembro, dezembro. Por quê? Porque tem aquelas metas de PGBL, né? Okay? O Silas foi contatado pelo gerente do banco, onde recebe seu salário, que lhe falou de aplicações em PGBL para reduzir seu imposto de renda. Para ter a maior eficiência fiscal, que o Silas não estava entendendo o que o cara estava falando, indagou a ele quanto havia recebido no ano. E Silas resumiu sua renda da seguinte forma: um salário médio mensal de 5.800, um 13º de 6.100, teve lá uma PLR, uma participação de lucros e resultados de 10.700 e um bônus anual de 10 mil. Tá? Isso deu uma renda anual de 96.400. Qual é o valor máximo que o Silas pode investir em PGBL para obter a maior eficiência fiscal? Tá? Ok? Ele pagou imposto de renda 27,5 aqui, pagou imposto aqui, no 13º, tá? Pagou imposto na PLR e pagou também nesse bônus anual aqui, pagou imposto. Tá? Quanto ele pode receber? Nós sabemos que o limite de aplicação em PGBL é de 12% da renda tributável. Tá? Então, se você pegar esses 96.400, aquele cara que não olhou para a natureza dos rendimentos, ele vai descobrir que ele pode aplicar 12%, 11.568. Só que se ele fizer isso, ele está jogando dinheiro fora. Por quê? Porque dessas 4 entradas que ele teve, desses 4 recebimentos, 2 deles não computam não abrigam o benefício de dedução do imposto pelo PGBL. Quais são? 13º salário. Por quê? Porque é exclusivo de tributação na fonte.
Então, se você calcular sobre isso, você aplicou 12% e não vai abater isso da sua renda tributável. O montante de imposto que você vai pagar ou terá direito a ressarcir será o mesmo, você não vai contar com o benefício. O outro é a participação de lucros e resultados, PLR, porque ela tem uma tabela específica e é de tributação exclusiva em fonte. Então, para efetivar este cálculo aqui, ele tem que pegar somente o salário médio mensal e o bônus anual, que esse bônus, não sendo PLR, ele é tributado como qualquer salário e tem retenção em fonte passível de ajuste. Tá? Aqui, ó, a resposta será B, por quê? Valor máximo da aplicação em previdência de 12% da renda bruta tributável. Passível de ajuste, anotem aí, passível de ajuste. O salário anual de 69.600, que é os 5.800 vezes 12, mais o bônus, 79.600. Valor máximo passivo de dedução da DA, 9.552, que é 12% sobre isso. Os valores do 13º e da PLR são rendas cuja tributação é exclusiva de fonte, não passa no ajuste. Como não são passíveis do ajuste, não computam para o benefício. Tá? Embora o 13º seja sujeito às mesmas alíquotas do salário normal e do bônus, mas ele é exclusivo de fonte. A PLR também é, e tem a tabelinha lá no slide 4. Tá ok? Uma outra forma de pegar isto, tá? Muitas vezes a pergunta aparece de forma diferente, diz assim: qual é o montante que o investidor do PGBL está diferindo da sua tributação? O que é diferir? Diferir é não pagar agora e jogar para a data futura. Se a pergunta fosse essa, neste caso aqui, o montante diferido da tributação seria esse. Tá? Esse é o montante que ele diferiu, porque ele baixou a renda bruta tributável daquele ano. Então, tenham esse cuidado. Se pergunta qual é o montante diferido, é o montante que ele contribuiu dentro do limite de 12, tá? Que ele diferiu para tributar quando? Quando ele resgatar o PGBL dele. Tá legal? Outra coisa, ó, se ele tivesse contribuído sobre o total de renda, o que acontece? Sobre esses 6.100 mais os 10.700, sobre os 16.800, 12% sobre isso, 16.700, 12%, R$ 2.004, ele estaria jogando fora. Por quê? Porque quando ele não vai ter a dedução agora, e quando ele for sacar lá na frente, ele vai entrar numa tabela composta, tá? Aquela progressiva, se ele optou pela progressiva, e sobre principal e rendimentos. Tá? Ou, se ele optou pela tabela regressiva, vai pegar também entre 35% e 10% sobre o principal e o rendimento. Lembre-se que PGBL, é quase irônico eu falar isso para vocês devem saber decora. Lembre-se que PGBL, no resgate, tributa principal e rendimentos. Diferente do VGBL, onde a tributação é só sobre o rendimento. Tá ok? Vamos lá. Marcelo, irmão do Silas,
Ao saber que ele tinha feito um PGBL e com isso pagaria menos imposto de renda, também procurou seu gerente e pediu para fazer um PGBL. E disse para o seu gerente o seguinte: olha, os meus rendimentos são os seguintes, eu tenho um salário mensal de 2.400, que em termos anual é 28, eu tenho um 13º de 2.400, o meu IR sobre esse salário é esse aqui, eu tenho um imposto de renda retido sobre salário de 428,40 e uma contribuição sobre os, de INSS sobre salários de 2.349. Marcelo não possui dependentes, nem despesas com instrução ou saúde, visto que usa o plano de saúde patrocinado pela empresa. Seu gerente indicou que ele poderia aplicar até 12% da sua renda tributável, ou seja, 3.456 no PGBL. E assim foi feito. A partir desses dados e desta aplicação, tá? O que está correto? O investimento foi adequado, porque usou todo o espaço fiscal e isso reduzirá o imposto a pagar quando da declaração anual. O investimento foi adequado, usou todo o espaço e ampliará a restituição do imposto retido na fonte. O investimento poderia ser um pouco maior que o efetuado, visto que Marcelo não tem outras despesas dedutíveis. Ou o investimento é inadequado devido à faixa de renda do Marcelo. Não deveria aplicar em PGBL. Qual é a opinião de vocês? Ele está com o perfil de quem faz a declaração simplificada. Não faria sentido ter um PG. Legal. Mas ele não pode fazer um PG com a simplificada? Ele pode fazer um PG, mas aí vai ter que ver na hora do cálculo se vai dar o desconto ou não. Se ele fizer a simplificada, ele não tem nem onde lançar a simplificada o PG. ele não tem. Ele tem que fazer a conta primeiro para saber qual modelo que ele vai usar. Isso aqui é uma pegadinha que muita gente cai, tá? Porque nessa faixa de 28.800, para quem não tem dependente, despesa com instrução ou saúde, tá? É muito melhor ele fazer a declaração simplificada, que ele abate 20% da renda bruta até um determinado limite, certo? E todos os outros, todas as outras despesas que seriam dedutíveis, tipo contribuição para INSS ou PGBL em situações normais, ele abre mão. Tá? Então, aqui, ó, ele não tem que aplicar, visto que a renda tributável dele, sujeita a ajuste, é 28.800. Ao apresentar sua declaração, ele opta pelo desconto padrão, 20%. Vai ter uma devolução quase que total do imposto retido na fonte. Tá? Tá aí, ó. 28.800, desconto padrão 5.700, renda líquida 23. Esse ano até 22.800 e tanto, ou não sei se era 22 ou 24, não me lembro, você não tinha imposto a pagar. Então, toda essa retenção que houve na fonte aqui, volta para ele. Se ele aplicou em PGBL, ele se ferrou, porque quando ele resgatar lá na frente, tá? Quando ele for resgatar lá na frente, não quer saber se ele usou ou não a dedução no imposto. É regra. Resgata PGBL, tributa principal e juros. Tá? Ok? Lembre-se que as despesas dedutíveis foram inferiores a 16.755. Nesse caso, é sempre mais vantagem optar pelo simplificado. O break-even para ter vantagem fiscal em PGBL é com uma renda bruta tributável por volta de 35, 36 mil, considerando outras despesas.
De repente, o cidadão tem tanta despesa, tá? O cara tem um salário de 50 mil reais, mas naquele ano nasceu o filho, ele pagou hospital, parto e tudo mais, considerando o que ele tem, tá, de despesa, não é vantagem nem com 45, 50 mil de renda tributável ele fazer um PGBL. E quando isso tem que ser calculado? Ainda dentro do ano fiscal. Não adianta você calcular depois, lá no ano seguinte, quando você vai fazer sua declaração. Tá ok? Dúvida, pessoal? Já vi coisas absurdas. Tá? Teve uma gerente de um banco que tinha que cumprir uma meta. Ela convenceu uma senhora de 70 anos, tá? Que já vivia de pensão, a fazer um PGBL. Fez a senhora tirar o dinheiro da pensão, da poupança e aplicar no PGBL. Aí passaram-se os meses, a velhinha lá resolveu emprestar ou dar o dinheiro para uma sobrinha ou neta que ia comprar um imóvel. Quando ela sacou 40% de tributação. Certo? Muito bem. A velhinha quase morreu, abriu a boca dentro da agência, foi um Deus nos acuda. Quando chegou o caso foi muito violento, foi um bate-boca na agência principal do banco, e era um banco grande, tá? Que já foi incorporado por outros, era o Banco Real na época. Quando o negócio chegou no ouvido do Fábio Barbosa, que era o diretor, ele chamou o supervisor dela e disse: o que houve? Ah, aconteceu isso, 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 isso. Tá bom. Faz o seguinte, volta o dinheiro para a conta da velhinha, calcula qual foi a rentabilidade da poupança e acredita. Ah, mas e o imposto e o problema é nosso. Isso aqui é má orientação a cliente. Nós vamos arcar com o prejuízo. Só isso? Não, me faz mais um favor, demite a gerente. Não dá para uma pessoa, para cumprir metas ou ter benefícios, fazer uma coisa dessas, tá? Isso ficou um caso emblemático, assim, violento. Teve um outro na Bahia que o cara aplicou um valor absurdo no PGBL, botou lá 200, 300 mil no PGBL. Calcula quanto o cara teria que ter de renda para fazer isso. Ele não tinha renda para isso. Quando foi sacar também, tributou principal e juros. Aí ele chiou, coisa e tal, tatati, tatatá. Gente, isso não, é a lei. Tá? Ele entrou com recurso na justiça, anexando a declaração de renda e provando que ele não usufruiu do benefício fiscal. A decisão do juiz foi cristalina, diz ele: a lei determina isso, cumpra-se a lei. Agora, se o senhor foi prejudicado, acione a instituição financeira que lhe indicou esse caminho, tá? E naquela época não tinha nada de know your client, compliance, nada, tá? Era época do vale tudo e isso acontecia, tá ok? Lembre-se que para o cara obter o benefício do PGBL, ele tem que ser contribuinte da Previdência oficial, tá? Ou seja, aquele ambulante, o cara que não tem vínculo com a Previdência oficial, não pode, ele pode contribuir, mas não pode abater, tá? Ou então aposentado ou pensionista. Tem muita gente que faz PGBL em nome dos filhos menores.
que acontece? Vai abatendo normalmente. Porém, quando o filho chega nos 18 anos, nos 16 anos, desculpa, tá? Ele tem que, ou o filho arranja um emprego, ou ele inscreve o filho na Previdência Oficial. Se ele não inscrever ele na Previdência Oficial e começar a contribuir, ele não tem direito de fazer futuros aportes em PGBL. Ele pode fazer, mas não tem o benefício fiscal. Tá ok? Bom, pessoal, isso aqui foi um enunciado não é da última, foi da penúltima prova, tá? Depois eu até vou retificar. Enunciado simplinho assim, mas essa questão é bandida. Por quê? Porque você tem que entender de fundos de investimento. E mais do que entender de fundos de investimento, você tem que entender das regras de desenquadramento dos fundos. Tá? Então, o que dizia? Uma aplicação em um fundo de índice de renda fixa de R$ 1.000. O fundo desenquadrou, ficando com menos de 75% da carteira indexada ao fator de referência. O prazo médio da carteira era de 180 dias. Rendimento durante o desenquadramento, R$ 200. Resgate total no valor bruto de 1,5. Quer dizer, o cara aplicou 1.000, resgatou bruto 1,5. Qual é o valor líquido de resgate? Então, dava essas opções aqui. Tá? Aqui, meu amigo, não adianta você dizer, mas era 180 dias, então a alíquota é de 22,5. Não, o que regra aqui é o desenquadramento, tá? Primeiro lugar, vamos falar um pouquinho de fundo de índice de renda fixa. Os fundos de índice de renda fixa são fundos fechados, tá? Em que você compra ou vende cotas do fundo, ele não tem resgate, tá? Ok? Você vende o fundo, você vende as cotas. Tá? E esse fundo, por ser um fundo fechado e ser praticamente impossível você saber quanto tempo o cara ficou com cada aporte que ele fez, esse fundo tem um esquema tributário totalmente de alíquotas totalmente diferente dos demais fundos. Esse é o fundo que a tributação não é em função do investidor, como fundo de renda fixa, fundo de ações, que é 15, fundo de renda fixa, vê lá quanto tempo você ficou no fundo, ou um fundo multimercado, ou um FDIC, tá? Onde você vê cada quantidade de cotas que você adquiriu, quanto tempo você permaneceu, e aí você vê qual é a alíquota que enquadra. Esse fundo funciona o seguinte, ele funciona pelo duration da carteira. O que define a alíquota é o duration da carteira, tá? Os ETFs de renda fixa são fundos de índice, tá? A carteira é composta por ativos financeiros que refletem a rentabilidade de índice de renda fixa. IMA-A, IMA-B, pode ser até um fundo de Selic, tudo bem, tá? Este fundo tem que ter, no mínimo, 75% dos ativos que integrem o índice de referência. Tá? Por exemplo, um fundo DI, ele tem que ter ativos vinculados ao DI, ou, se tiver outros ativos, eles têm que estar sintetizados à rentabilidade do DI através de derivativos, ou DI futuro, ou swaps, tá? De 95% da carteira. No caso de ETF, a regra é a seguinte, ó. Tributação, alíquota de 25%,
Quando renda fixa, a maior alíquota é 22,5%, certo? 25% se a carteira de ativos apresentar prazo médio de repactuação igual ou inferior a 180. Vê bem, ó, a carteira do fundo, prazo médio de repactuação, ou seja, o duration da carteira, 180. 20, se a carteira apresentar um prazo médio superior a 180 e igual ou inferior a 720. 15, se a carteira de ativos apresentar prazo médio de repactuação superior a 720. Todavia, se não cumprir o percentual mínimo de composição da carteira, os 75, ele é tributado em 30. E aqui, ó, isso aqui é que determina o desenquadramento do fundo. Tá? O fundo desenquadrou. Aí aplica 30%. Tá? Então, ó, é o único fundo que a alíquota é em função do prazo, não é em função do prazo do investimento, e sim em função do prazo de repactuação. Todos os ETFs são fundos fechados negociados em bolsa. A vantagem é que nisso aqui você faz a operação de 3, 4, 5 dias e não tem IOF. Tá legal? E se a carteira for superior a 720 dias e os caras cuidam para ela ser superior, por quê? Porque representa a maior rentabilidade líquida para o investidor. Tá? Voltando na nossa questão, vamos lá. Quando ocorre o desenquadramento, os rendimentos auferidos até a data anterior são tributados pela alíquota vigente, passando a nova alíquota sobre os rendimentos auferidos após essa data. Então, aplicação em fundo de renda fixa de 1.000, rendimento durante o desenquadramento, 200. Quer dizer que enquanto ele teve enquadrado, ó, o resgate total foi 1.500. Enquanto ele teve enquadrado, ele rendeu R$300. Tá? Qual foi o prazo na nossa questão? Prazo médio da carteira de 180. Então, nós vamos chegar lá e ver que 25% é a alíquota, tá? Vigente em 180, que é igual ou inferior. Então, dos R$300 que ele rendeu durante o período que ele estava enquadrado, 25, 75. Os outros 200, ele tributou em 30, 60. Então, o total de imposto retido na fonte foi 135. O resgate líquido foi 1.365. O que é? É 1.500 menos o imposto. Tá ok? Cada tipo de fundo, renda fixa, ações, fundos imobiliários, tem regras específicas de desenquadramento com alíquotas próprias. Tá? Por exemplo, um fundo de renda fixa de longo prazo, ele tem as 4 alíquotas, 22,5 até 180, 20 de 181 a 360, 17,5 de 361 a 720 e 15 acima de 720. Tá? Qual é a regra que ele tem que seguir para ser fundo de renda fixa de longo prazo, que são as 4 alíquotas? Ele tem que ter a carteira dele com um duration de, no mínimo, 365 dias. Acima de 365, não é no mínimo. Acima de 365. Se ele tiver um duration inferior a 365, ele é um fundo de curto prazo. E aí ele só tem 2 alíquotas, 22,5 e 20. Tá? Então, um fundo de renda fixa de longo prazo, se ele desenquadrar, ele desenquadra e passa a ser tributado como de curto. Até a data do desenquadramento, vale as alíquotas dele. A partir dali, só tem 2 alíquotas, 22,5 e 20.
E o Come Cotas, que era 15, passa a 20. Fundo de ações, ele tem que ter, no mínimo, 67% da carteira em ações ou ativos inerentes, tipo opções, recibos de subscrição e tudo mais. Tá? Se ele desenquadrar, ele passa a ser tributado como renda fixa. E aí você me pergunta, qual renda fixa? Curto ou longo? Você vai ver os outros ativos que ele tem, que não sejam de renda variável, tá? Se ele tem lá uma debênture, se ele tem um título público, você vê qual é o duration dos outros ativos. Se for igual ou inferior a 365, é curto. Se for superior a 365, é longo, as 4 alíquotas. Fundos imobiliários. Qual é a regra de desenquadramento dele? Primeiro, ele não pode ter participação de investidor ou a pessoa que constituiu o empreendimento, tá? Ele não pode ter a participação de mais de 25%. Se ele fizer isso, ele desenquadra. E aí ele é tributado, inclusive com PIS, COFINS e tudo mais. Tá ok? Então, normalmente, o longo prazo só desenquadra para curto. O ações, se romper a história e não for corrigido em 30 dias, tá? Ele vai ser caracterizado como renda fixa. E aí determina se é curto ou longo conforme os ativos que o compõem. Tá ok? Dúvida, pessoal? Essa questão ali me surpreendeu, tá? Porque isso aqui, essa questão apareceu quando mudou quem fazia as questões da prova, certo? E foi uma questão muito técnica, tá? Eu até comentei na época, digo, pô, mas os caras estão apelando, né? Porque isso não é uma coisa que se requer de um CFP. Isso é uma coisa que, quando acontece, já cai no colo pronta, né? Você vai desenquadrar por alguma atitude do gestor que descuidou da composição da carteira e tudo mais. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? Simone, 20 e 40, paramos? Acho que sim, né? Tá. Pessoal, vamos parar por aqui, amanhã retomamos. Alguma dúvida do que foi visto aqui? Não, tudo certo, professor. Legal. Ontem nós vimos 7 questões, hoje mais 7 e amanhã ainda teremos 7. Tá? Caso vocês tenham qualquer dúvida, mande mensagem lá no grupo do WhatsApp ou amanhã na abertura façam isso. Tá? O material que vocês receberam hoje é o mesmo que tinha sido enviado anteriormente, porém hoje, para facilitar, e a pedido de vocês, para facilitar o acompanhamento, ele está com as soluções. Tentem resolver as próximas questões sem olhar a solução, tá ok? Senhores, de minha parte, muito obrigado. Nos vemos amanhã no mesmo horário. Até amanhã. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.